Caros alunos, caras alunas, muito prazer. Iniciamos hoje nosso módulo de licitações deste curso técnico em serviços públicos. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Leonardo Mira Marques, eu sou advogado, professor, sou especialista em Direito Processual Civil, especialista em Direito Público e especialista em Gestão Pública Municipal. Primeiramente, eu entendo muito importante nós destacarmos que a área de licitações ela é um tema do direito administrativo. E o direito administrativo é uma área do direito. Então, primeiramente, é muito importante nós destacarmos o que é direito, o conceito de direito. Nós podemos conceituar direito como um conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado que vão disciplinar a vida em sociedade, permitindo a coexistência pacífica dos seres. Ou seja, o direito ele disciplina, ele rege a vida em sociedade. Todos nós temos que cumprir regras, temos regras, obrigações e deveres para que todos podemos viver em sociedade. Bom, o direito administrativo já é um ramo do direito público. Por isso é muito importante nós termos esse entendimento de que o direito administrativo ele se preocupa com a atuação do Estado. Ou seja, tudo que tem nexo com atividades do Estado, com funções do Estado, é parte integrante do direito administrativo, tendo em vista o interesse público. É uma palavra, essas duas palavras são muito importantes para todos nós que trabalhamos com direito administrativo, na área de licitações, que trabalhamos em serviço público. Interesse público. Interesse público é uma das pedras de toque do direito administrativo. Muito importante destacar que, atualmente no nosso regime jurídico, todas as normas, leis, decretos, seguem a obediência à Constituição Federal. Ou seja, todas as regras, as normas existentes no âmbito jurídico devem estar em consonância, em conformidade com a Constituição Federal. Não fica fora o caso das licitações. Licitação é prevista na Constituição Federal, no capítulo referente à administração pública. Ele fica previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Ali fica previsto a obrigatoriedade da licitação. Vamos ler o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Ressalvados casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Eu entendo importante destacar isso antes do conceito, antes de nós começarmos a discussão do que é licitação, porque nós sabemos que muitas vezes existem outras leis infraconstitucionais, leis estaduais, que tentam burlar
algum princípio, algum conceito da legislação que já vem implícito aqui no artigo 21 da Constituição. Então, é muito bom vocês assimilarem esse inciso 21 tanto para concursos, quanto para a própria atividade que vocês exercerem relacionadas ao serviço público. Quando você vê que algum detalhe da licitação que você participa não segue aquele preceito da Constituição Federal, algo está errado. Agora, vamos passar para o conceito de licitação. Vamos usar a definição aqui do professor Eli Lopes Meirelles, que até se encontra nessa nossa apostila, muito bem elaborada, por sinal. Indico a vocês que leiam atentamente. Nosso tempo de aula é muito curto para a profundidade que se encontra essa apostila. Por isso eu peço que vocês leiam, estudem, realizem esses exercícios, se esforcem, porque é um tema muito gostoso e muito importante. Hoje, nos nossos noticiários, todos podemos ver que o tema licitação é o plus do momento. Vemos escândalos em compras superfaturadas, algum funcionário, algum dirigente que não respeita algum princípio da licitação, alguma regra imposta, algum procedimento, que acabam por gerar, muitas vezes, o mau gasto do dinheiro público. Mas vamos para o conceito. Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a administração e para os licitantes, o que propicia igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Bom, vamos destrinchar agora esse conceito dado por Eli. É o procedimento administrativo, ou seja, formal. Eu abro um processo, capa, folhas, páginas, tudo escrito. A licitação não pode ser feita verbalmente, não pode não ser documentada, ela tem que obedecer ritos, atos, correto? Mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa. Ou seja, o que é mais vantajoso? Muitos têm, mais vantajoso é o mais barato. Não, muitas vezes não. Muitas vezes a proposta mais vantajosa para a administração não é a mais barata, e sim a que atende às condições, às necessidades da administração pública. É muito bom nós termos esse entendimento, porque muitas pessoas entendem que é o menor preço, e não é só o menor preço. Existem, muitas vezes, o critério menor preço, porém, há que se analisar também as outras condições, as especificações de um produto, de um serviço, de uma obra, que vão se sobrepor ao preço. Não adianta eu comprar uma caneta barata, muito barata, que não funciona, que entope, que a tinta não sai. Foi vantajosa a compra para a administração pública? Se eu comprei uma caneta desse tipo a 10 centavos, ao invés de comprar uma caneta que funciona por 15 centavos, 20 centavos, eu vou usar muitas vezes uma caixa inteira de caneta para uma folha. Será que houve vantajosidade para a administração pública nisso? Bom, seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Como procedimento, desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos vinculados para a administração. Ou seja, eu não posso pular fases. A lei especifica ponto por ponto, fase por fase, procedimento por procedimento que eu devo seguir. Eu não posso
começar com o procedimento, ir para o procedimento do final, voltar para o início, não. Eu tenho que obrigatoriamente seguir passo a passo daquela licitação, do que foi disposto na legislação para os licitantes, o qual propicia igual oportunidade a todos os interessados. Aí nós já temos um princípio que nós vamos ver mais adiante, que é o princípio da igualdade. Ou seja, eu tenho que ter oportunidades iguais a todos, eu não posso beneficiar ninguém. E atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios administrativos. Ou seja, para que serve a licitação? Além de selecionar a proposta mais vantajosa, ela tem um procedimento público, regras transparentes, regras claras, que eu seguindo aquilo ali, eu vou cumprir a moralidade e a eficiência. Correto? Sem privilegiar um ou outro, uma empresa, uma pessoa. E vou me pautar sempre pela eficiência, para chegar a um determinado objetivo. Bom, os fundamentos da licitação, eles são sustentados em dois princípios do próprio direito administrativo. Nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público e o princípio da igualdade. Princípio da indisponibilidade do interesse público é aquele em que eu não posso dispor do poder que eu tenho, do cargo que eu exerço, ou da influência que eu tenho para proveito próprio. Eu não posso dispor do interesse público a favor da minha pessoa ou de outras pessoas. Ele é uma função pública para atingir ao interesse do povo. E sintetizando, o que nós podemos extrair disso? É que o administrador, a pessoa que gere recurso público, que detém um poder sobre a tutela do interesse público, sobre o mando do interesse público, ele não pode criar entraves, e aí a gente vê muito na licitação, que às vezes até vê nesses escândalos, essas coisas que acontecem na TV, ele não pode criar entraves para barrar alguém, para obstruir uma licitação, para favorecer um, para favorecer outro. Eu não posso utilizar do interesse público, não posso utilizar das facilidades que eu tenho por trabalhar na função pública em proveito próprio ou em proveito alheio. Correto? E até decorrente desse princípio da indisponibilidade do interesse público, ocasiona também o princípio da igualdade, que vem a ser o princípio da igualdade, que já até falamos um pouquinho antes. É aquele no qual todos são iguais perante a lei. Não pode haver discriminações entre uma pessoa ou outra, entre um licitante ou outro, entre uma empresa, entre uma pessoa que quer concorrer, ou uma pessoa que quer ter acesso ao processo licitatório. Não pode haver essa discriminação, essa obstrução ao direito, ao conhecimento do processo licitatório. É obrigatório, esse fundamento da igualdade, ele é obrigatório para não haver esse tipo de favorecimento, correto? O princípio da igualdade, ele tem no direito, no processo licitatório, ele visa muito a dar oportunidades iguais. Se eu tenho que dar, tal empresa tem que apresentar tal documento, a outra empresa também tem essa necessidade de apresentar o mesmo documento. Eu não posso exigir somente para uma, somente para outra, correto? Eu tenho que tratar todos com igualdade. Bom, aos meus alunos, que é muito importante nós termos o conhecimento dos princípios que regem determinado assunto, determinada área. Não é diferente da área de licitações. A Lei 8.666 de 93, no seu artigo 3º, ela explicita ali todos os princípios que nós temos que conhecer. Muitas vezes, você não precisa nem ser um expert na lei inteira. Porém, você conhecendo os princípios da licitação,
você já tem uma base muito boa, você já tem um conhecimento que você tem noção de que fase, por que está acontecendo aquilo, se está prejudicando ou não determinado fornecedor ou a própria administração, correto? E é o que nós vamos ver agora. Nós vamos dar uma estudada em alguns princípios que constam no artigo 3º da Lei 8.666 de 93. O artigo 3º diz: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Ponto. Isonomia é o princípio da igualdade. Em termos gerais, a isonomia é a igualdade. Eu tenho que garantir a isonomia, a igualdade a todos os participantes, sem discriminação. E aí vem o outro princípio, que é a proposta mais vantajosa para a administração, que nós também já tratamos antes. O que é proposta mais vantajosa? Não é o menor preço. Proposta mais vantajosa é aquela que atende às necessidades da administração pública, do que se pretende adquirir, do que se pretende para aquela finalidade. Se eu quero montar uma sala, comprar uma lousa eletrônica, um microfone para o professor poder dar aula, eu não vou comprar muitas vezes o mais barato. Eu vou comprar o que atende à minha necessidade, um alto-falante, que o seu som atenda toda a sala de aula, que o aluno lá no fundo escute. Muitas vezes não é o mais barato isso. Muitas vezes ela é de um preço intermediário. Por isso que eu tenho que especificar e tenho que ver se aquele produto atende a mim, a administração. Certo? E será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade. Ou seja, não posso fazer nada em divergência da lei. Eu só posso seguir a lei. A administração pública, ela é obrigada a cumprir a lei. Correto? Ela cumpre a lei de ofício. Está na lei, eu faço. Não está na lei, eu não posso fazer. Eu não sou autorizado a fazer determinado ato que não esteja em lei. Somente os que estejam em lei. Princípio da impessoalidade. Eu tenho que ser impessoal. Eu não posso dar preferências, eu não posso tratar melhor uma ou outra pessoa. Correto? Princípio da igualdade. Já falamos, todos iguais. Princípio da publicidade. Esse é um princípio muito importante na área da licitação, porque os atos administrativos no procedimento de licitação devem ser públicos. Lógico que tem uma exceçãozinha ou outra que vai estar discriminada em lei, isso vocês podem ter certeza. E aí, recomendo a leitura da Lei 8.666, também recomendo a Lei 10.520 que leiam, que é a Lei do Pregão, certo? Que é muito importante para qualquer pessoa que vai desempenhar uma atividade relacionada ao serviço público, seja como administração pública ou seja como particular, se relacionando com a administração pública. O princípio da publicidade, ele tem por objetivo dar aquela transparência, tá, do que eu fiz, dos atos do poder público. Ele tem a função de permitir aos licitantes aquela fiscalização, o controle do que a administração pública está fazendo. Se vocês abrirem o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União, vocês vão ver que tudo aquilo ali é o cumprimento do princípio da publicidade. Ali, o poder público está dando a devida publicidade ao que ela faz. Atos licitatórios, tal empresa ganhou licitação tal na compra de tal material, né? Podemos ver também a publicidade na contratação de pessoas, na abertura de um concurso público, em que eu torno público a publicação de um edital. Então, a administração ela tem essa obrigação de publicar os seus atos para tornar transparente e para dar o direito do cidadão fiscalizar e ter esse controle. Correto?
O outro princípio é o princípio do procedimento formal. O que é o princípio do procedimento formal? A administração tem que cumprir as formalidades estipuladas em lei. Eu não posso deixar de cumprir aquelas formalidades, aqueles ritos que estão ali dispostos na legislação. A lei fala que eu tenho que publicar, eu tenho que publicar. A lei fala que eu tenho 5 dias para fazer o ato da ratificação, eu tenho que em 5 dias cumprir esse ato. Eu não posso fugir do que determina a lei, correto? E são somente aquelas formalidades necessárias, correto? Vamos até colocar aqui, discutir também aqui o que foi colocado na apostila, que ela impõe a vinculação da licitação à Lei 8.666, ao edital do convite, ao edital da tomada de preço, da concorrência, todas essas são modalidades de licitação que nós vamos ver adiante. Porém, nós temos que ter essa consciência de que nós temos que cumprir as formalidades dispostas ali na legislação e no instrumento convocatório, no edital, naquilo que chama os participantes para participarem dessa licitação, desse ato do certame licitatório. O próximo princípio que nós vamos analisar é o princípio do sigilo da apresentação das propostas. Correto? O princípio da sigilação das propostas ele é decorrente do princípio da igualdade entre os licitantes. Como que eu posso definir o princípio do sigilo das propostas? Cada empresa que vai participar da licitação, ela faz a sua proposta, lacra dentro de um envelope e entrega para a administração pública. A administração pública não vai abrir aquela proposta antes nem depois. Ela vai abrir no momento exato, no momento que ela designou para ser aberta as propostas. Quando você olhar uma publicação em diário oficial de uma licitação, você vai analisar ali que vai ter um tópico, torna-se público o edital de licitação número tal, abertura da proposta dia tal, às tantas horas. Se você for no local que vai estar falando ali no edital de licitações, no dia tal, às tantas horas, ali vai estar o pregoeiro ou a comissão responsável pela licitação, que vai receber as propostas e vai abrir naquele momento. Ninguém vai saber antes nem depois da proposta que deu. E aí, naquele tempo ali, naquele espaço, naquela hora, é que nós vamos descobrir quem que deu a melhor e a pior proposta. Qual que é o intuito disso? É não privilegiar ninguém. A administração pública não pode abrir, porque muitas vezes pode falar, se abrir antes, ela vai olhar e vai falar, fulano, Beltrano abriu antes, fulano deu tanto na proposta, abaixa um pouco. Ou se eu já levar a minha proposta sabendo do outro, muitas vezes os licitantes podem fazer acordos para que, dessa vez ganha você, empresa, dessa vez ganha você. Como que dá? Eu vou dar tanto, e você? Eu vou dar tanto. Então, essa é a finalidade do princípio do sigilo da proposta. O outro princípio, esse é muito importante, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O que é um instrumento convocatório? Instrumento convocatório, ele é o documento em que se colocam ali todas as regras da licitação, os documentos necessários, quem pode participar, o que ele tem que apresentar, em que dia, em que horário, quais são as regras que vão nortear, quais são as leis, correto? E é ali que eu vou saber o que eu tenho que comprar ou não, em que condições, certo? Esse é o instrumento convocatório, que é o conhecido edital, o edital de licitação, correto? É importante destacar que o edital, a partir do momento que ele é publicado, ele é a lei da licitação. Lógico que nós não vamos deixar de cumprir a Lei 866. Nós vamos seguir, vamos cumprir, vamos continuar seguindo todos os procedimentos da Lei 8.666. Porém, o edital, ele também acaba tendo um efeito vinculante, ele vincula todas as pessoas que queiram participar daquilo,
tanto para a administração quanto para os participantes. A administração não pode descumprir o edital e o licitante também não pode descumprir o edital. Ou seja, a administração ela não pode exigir nem mais, nem menos do que está no edital. Ela tem que exigir exatamente o que se encontra no edital de licitação. É muito bom vocês compreenderem isso e terem essa noção, que nós não podemos fugir do que está disposto no edital de licitação, no instrumento convocatório. E tudo que é necessário tem que estar no edital. A administração não pode deixar um edital mal feito. Ao passo que ela vê uma falha, ela republica aquele edital, ela dá novo prazo, ou ela reformula aquele edital, cancela, faz um novo. Mas o importante é que aquele edital seja completo, correto? O próximo princípio é o princípio do julgamento objetivo. O princípio do julgamento objetivo ele tem como intuito definir de forma clara e precisa o critério de julgamento, para não ocorrer discriminações. Como que eu vou julgar? Eu vou julgar de tal maneira, é o menor preço, é a melhor técnica e preço, correto? Para eu não falar, não, eu vou escolher assim, não, eu vou escolher assim. Não, o princípio do julgamento objetivo, ele vem com o intuito de eu não gerar discriminações, correto? Ele deve ser feito de acordo com os critérios previamente dispostos, colocados no edital, certo? É um desdobramento também do princípio do instrumento convocatório, correto? Porque ali já vai estar falando como vai ser o meu julgamento. Bom, o outro princípio é o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. O que vem a ser? A partir do momento que eu adjudico aquela licitação, que eu falo, fulano de tal ganhou, a partir daquele momento, o vencedor ele vai ter o direito subjetivo à adjudicação daquele objeto da licitação. Ou seja, depois a administração não pode contratar com outra pessoa. Ela fica vinculada a contratar com o vencedor, correto? O outro princípio é o princípio da competitividade. O que quer dizer o princípio da competitividade? Ele diz que, ausente a competição entre os concorrentes, parece própria licitação, posto que esta é sinônimo de competição. Ou seja, o princípio da competitividade, ela é basicamente a licitação. Eu tenho que ter a concorrência. Porque senão eu não tenho competitividade, eu não vou obter um preço menor, uma condição vantajosa para a administração muitas vezes, porque se não tem concorrência, a pessoa vai lá, me oferece aquele produto, muitas vezes ela não é de boa qualidade, mas só tem aquele. Então a administração pública ela sempre tem que buscar o princípio da competitividade, correto? Sempre que puder, vamos procurar mais concorrentes, vamos convidar mais licitantes, vamos publicar, vamos avisar, fulano, tem uma licitação aberta, participa lá, ciclano, tem uma licitação, participa. Essa competitividade ajuda não só a melhorar a qualidade do preço, como também a dar acesso a mais empresas, a mais pessoas que queiram competir e participar para dar uma maior vantajosidade à administração pública. Bom, agora nós vamos começar a discutir sobre as modalidades de licitação. As modalidades de licitação elas se encontram dispostas no artigo 22 da Lei 8.666. E são modalidades dispostas ali no artigo 22. A concorrência, a tomada de preço e o convite. Temos também o leilão, o concurso, todos ainda dispostos na Lei 8.066, e o pregão. O pregão ele já é advindo da Lei 10.520, de uma lei mais nova, que nós vamos estudar mais para frente. Hoje em dia, o pregão é a modalidade mais utilizada, porque ela é mais fácil
ela tem uma conveniência maior para a administração, que nós vamos ver a seguir. Concorrência. Vamos estudar primeiramente a modalidade concorrência, que ela está disposta no artigo 22, parágrafo 1º. Concorrência ela é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para sua execução. Bom, a concorrência, a própria lei, ela disciplina que eu tenho que usar para valores altos. A concorrência eu utilizo se for no caso de obras, acima de R$1.500.000. No caso de serviços e compras, eu vou utilizar a concorrência a partir de R$650.000. É muito importante vocês fazerem como se fosse uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, você divide concorrência, tomada de preço, convite. No caso da dispensa, que nós vamos ver que há uma possibilidade de dispensa de licitação quando a aquisição de algum serviço ou a obra chegar até R$8.000 se compras ou serviços, ou 15.000 se obras de engenharia. Bom, mas vamos voltar aqui. Concorrência, então é muito bom vocês lembrarem que ela se refere a um valor alto. 1.500.000 obras, 650.000 serviços e compras, correto? Ela também é usada em razão do objeto na hipótese de imóveis, concessão de serviço público, uma concessão de transporte, de linha de transporte público, de serviço público, vamos supor, transporte urbano. Como que eu vou selecionar quais empresas vão realizar o transporte urbano na minha cidade, na minha capital, no meu município? Vai ser por meio de uma concorrência, correto? E também nós podemos utilizar a modalidade da concorrência nos casos de licitação internacional. Bom, ela tem um prazo de intervalo, correto? Que é disposto no artigo 21, e ela pode ser também tanto tipo técnica ou técnica em preço. O prazo, no caso de intervalo da concorrência, é de 45 dias, se técnica ou técnica e preço. Se eu fizer uma licitação concorrência, tendo como o tipo de licitação somente o preço, o meu prazo é de 30 dias de intervalo mínimo do edital para abertura da proposta, correto? Segunda modalidade, que é a tomada de preços, correto? A tomada de preços, ela já tem um valor médio. É muito bom a gente ter essa noção, valor alto, concorrência, valor médio, tomada de preço. A tomada de preço, ela fica ali no intermédio entre R$150.000 e R$1.500.000 se obras ou serviços de engenharia. Se forem compras ou serviços de outras naturezas, esse valor vai de R$80.000 a R$650.000, correto? Quem pode participar no caso da tomada de preço? Licitantes cadastrados que já têm uma habilitação prévia. Muitas vezes, nos órgãos públicos, eles têm um sistema de cadastramento e ali a empresa já leva toda a sua documentação e ela já é cadastrada e quando sai a licitação, ela só participa, fala, olha, eu tenho cadastro aí, número tal, consulta, e ele participa. Onde esse documento que o credencia a participar é o chamado certificado de registro cadastral. É muito bom saber, porque se vocês forem trabalharem, por exemplo, uma empresa que participa de licitações, muitas vezes, se ela já sempre está participando, ela já tem esse registro cadastral no órgão público, na prefeitura, no estado, na União. Correto? Quem mais pode participar da tomada de preço? Licitantes que preencherem requisitos para cadastramento até o 3º dia anterior à entrega dos envelopes.
Ou seja, se até 3 dias antes de entregar o envelope, eu desejar participar dessa licitação, eu estou aberto para me cadastrar e participar dessa licitação. É só eu comprovar que eu preencho aqueles requisitos solicitados no edital, faço um requerimento e apresento, certo? O que é bom a gente destacar também, voltando de novo ao artigo 21, que é o prazo de intervalo no caso da tomada de preço. E aí a gente diferencia de novo. Se for uma licitação tipo técnica ou técnica e preço, o prazo do edital à abertura da proposta são 30 dias. Se for somente só o tipo preço, são 15 dias. Correto? É bom a gente ter essa noção, até porque, saiu o edital. Que tipo que é? É tipo preço, ou seja, o menor preço. Então, eu tenho quantos dias para a abertura da proposta? Eu tenho 15 dias. Para quem mexe com licitação, é muito bom ter esse feeling, esse tempo, para não perder prazo, porque muitas vezes você perder um prazo, você perde um emprego. Correto? Para quem trabalha numa empresa que vive de licitação, que quer vender, que quer ganhar, muitas vezes um dia perdido é um prejuízo muito grande. Bom, terceira modalidade, convite. Convite, ele já é de um valor, vamos dizer assim, baixo. O convite, no caso de obras e serviços de engenharia, ele inicia-se em R$15.000 e vai até R$150.000. Se for de compras e serviços nos demais serviços, esse valor vai de R$8.000 a R$80.000. Então, lembre-se em você que é aquela escalinha. Vamos iniciar com compras e serviços em geral. 8.000 a 80.000, eu tenho convite, correto? De 80.000 a 650.000, eu tenho tomada de preço. Acima de 650.000, eu tenho a concorrência. E assim também serviços e obras de engenharia, certo? 15.000, 150.000, 150.000, 1.500.000 e acima de 1.500.000, concorrência, correto? O convite hoje ele não é tão utilizado, até por causa dessa nova modalidade que é o pregão. Mas vamos discutir um pouquinho ele. O convite participa o próprio nome diz, participa aquele licitante convidado, ou seja, a administração pública convida, seja ele cadastrado ou não, pode ser qualquer pessoa, no mínimo de 3. A licitação convite, modalidade convite, no mínimo tem que haver 3 participantes, correto? Se for um licitante cadastrado que manifesta o seu interesse em participar, ele tem que manifestar isso até com 24 horas de antecedência. Ele acontece por meio da carta convite, não é o edital nesse caso. É um edital mais resumido, mais simplificado, e aí ele é chamado de carta convite. E conforme o artigo 51 da Lei 8.666 prevê, quando a repartição ao órgão competente comprometer o serviço, ele pode ser feito por apenas um servidor no caso de convite. Vamos supor, sua instituição, seu órgão é pequeno, você trabalha num município, um setor do município que não tem funcionário para isso. Nos casos de convite, a comissão de licitação pode ser composta por uma pessoa. Adiante, nós vamos ver que essa comissão de licitação, ela é obrigatoriamente por 3 pessoas. Só que aí, no caso da modalidade convite, nós encontramos uma exceção que pode, muitas vezes, desde que justificado, que compromete o serviço público ou por algum motivo, essa licitação pode ser realizada apenas por um servidor, certo? E aí nós temos outras 2 modalidades, que eu não vou destacar muito, vou só falar que nós temos o pregão, que ele serve somente para alienação de bens, certo? E temos também a modalidade concurso, que ela tem por objetivo a escolha de um trabalho técnico, artístico ou científico. E aí ele dá, esse concurso, vamos dizer assim,
ele oferece um prêmio ou uma remuneração a quem fez aquele trabalho técnico, científico ou artístico. Correto? Bom, como vocês já viram, a licitação é um assunto muito complexo, muito extenso, pessoal, que levaria até alguns dias, assim, de algumas aulas de 1 hora e meia. Eu não quero tornar essa aula, esse momento nosso, muito cansativo. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu vou dividir isso em 2 períodos, esse primeiro período agora, e a outra aula que será montada, certo? Na próxima nós vamos ver sobre o pregão, que hoje é a modalidade do momento, né? Preferencialmente, que eu tenho que realizar é a modalidade pregão, somente em casos excepcionais que eu vou realizar concorrência, convite, tomada de preços, certo? Então, aí na próxima aula nós vamos dar uma aprofundada no assunto do pregão. Vamos tratar também sobre uma coisa que muito acontece, que é a contratação direta, que é o caso da dispensa e da inexigibilidade de licitação. E eu não vou entrar tanto em profundidade quanto a procedimentos, porque o procedimento se encontra aqui na apostila, muito bem explicado, e na própria lei. Então, você olha, você estuda, a apostila é muito boa, muito esclarecedora, então você vai saber, passo a passo, o que eu faço, certo? O procedimento é aquilo ali que está escrito e tenho que cumprir. Já esses outros assuntos, a gente dá uma passeada por cima, conversa, dá uma noção, se interage e contextualiza ao nosso dia a dia, correto? Foi um prazer estar com vocês esse primeiro momento, conhecendo a todos, esperem que tenham achado proveitoso esse nosso momento. E na próxima aula, nós entraremos no assunto de pregão e contratação direta. Um abraço a todos e até mais.